Apague a luz. Imagine o som do vento passando pelo capim alto. E volte comigo para o interior de Goiás, na zona rural de Pirenópolis. Porque tudo começou muito antes da nova família chegar. E a morte de Helena não foi apenas um crime. Foi o nascimento de algo. A primeira lua. Helena tinha 22 anos, filha única, orgulho dos pais. Cursava faculdade na cidade vizinha. Todos os dias, religiosamente, descia do ônibus às 22h15 no pequeno ponto sob o piquezeiro torto. Os motoristas já a conheciam. "Boa noite, moça da mochila azul", dizia seu Antônio, um dos condutores. Ela sorria sempre. Naquela noite de lua cheia, 3 estudantes desceram com ela. Riram sobre uma prova difícil. Um deles, Renato, contou depois que Helena parecia inquieta. Ela olhou 2 vezes para a estrada antes de começar a andar. "Como assim?", perguntou o delegado. "Como se estivesse escutando alguém chamar." A lua estava grande demais. Iluminava a estrada de terra como se fosse dia. Helena caminhava rápido. O vento levantava poeira. O silêncio era pesado. O que se acredita ter acontecido foi reconstruído pelas marcas na terra. A cerca estava amassada. Havia sinais claros de luta. Pegadas masculinas maiores misturadas às dela. A mochila foi encontrada rasgada. Marcas indicavam que ela tentou correr, tentou gritar, tentou sobreviver. O corpo foi encontrado próximo à porteira da chácara. Os olhos abertos, a expressão congelada em algo entre terror e incredulidade. A brutalidade chocou até policiais experientes. Não houve testemunhas diretas, mas houve relatos estranhos. Dona Cida, vizinha mais próxima, disse que ouviu um grito. Não foi grito de bicho, foi grito de gente. Um caminhoneiro que passava pela estrada principal jurou ter visto um homem parado no meio da plantação naquela noite. Imóvel, observando. Depois da morte, começaram os fenômenos. Motoristas afirmavam ver Helena no ponto, sempre às 22h15. Uma vez, seu Antônio abriu a porta do ônibus para ela. Ela subiu. Sentou no último banco. Quando ele olhou pelo retrovisor, não havia ninguém. O pai de Helena voltou uma noite para buscar algo que havia esquecido após a mudança. Ele saiu correndo da casa minutos depois. Nunca contou o que viu. A família vendeu a chácara às pressas e foi embora. Mas Helena não foi. Alguns anos depois, a nova família. Carlos sempre acreditou que casa mal-assombrada era invenção. Quando comprou a chácara, ouviu comentários vagos sobre uma menina que morreu ali anos atrás, mas descartou como superstição do interior. Mudou-se com Marta, o filho Lucas, 16, e a filha Ana, 14. Os primeiros dias foram comuns, até que a casa começou a reagir. Os primeiros sinais. O sal. A comida ficou impossível de comer. Não era erro, não era distração. Era sobrenatural. Carlos decidiu testar. Fez arroz ele mesmo. Mediu o sal com exatidão. Provou antes de servir. Perfeito. Sentaram-se à mesa. Quando colocou no prato, sal. Exagerado, irritante, ardendo na língua. Marta começou a chorar. "Eu não estou fazendo isso." Na terceira noite, o saleiro estava vazio, mas a comida estava salgada, como se alguém invisível tivesse despejado punhados diretamente da própria mão. O copo. Durante uma discussão sobre a porteira aberta, um copo saiu da pia. Não caiu, foi lançado, atravessou a cozinha e explodiu na parede. Silêncio absoluto.
Lucas empalideceu. Carlos tentou racionalizar. Não conseguiu. O liquidificador. 3h12 da madrugada. A casa inteira dormindo. O liquidificador ligou, em potência máxima, sem estar na tomada. Marta desceu correndo. O aparelho tremia na bancada, girando vazio, como se estivesse triturando algo invisível. A TV. A televisão ligava sozinha, sempre no mesmo horário, 22h15. E nunca em canal comum. Era chiado, mas às vezes, no meio do ruído, aparecia por um segundo a imagem da estrada, como se alguém estivesse filmando de fora. A luz. O quarto de Ana começou a acender sozinho. Interruptor instalava. Luz acendia. Apagava. Acendia. Como um aviso. Numa tarde abafada, Ana abriu o quarto e gritou. Um gato preto estava sobre sua cama. Morto. A barriga aberta. O cheiro metálico tomou o quarto. As manchas de sangue se espalhavam pelo lençol. Não havia marcas de entrada forçada na casa. Os cães estavam do lado de fora e latiam para a estrada. O carro. De madrugada, o alarme do carro disparou. Carlos correu até a garagem. Chovia fino. Ele viu uma mulher parada perto do portão. Cabelos longos, vestido claro colado ao corpo molhado. Ela olhava para a casa. Quando ele gritou, ela saiu correndo para a estrada. Na manhã seguinte, havia pegadas de sangue pela garagem. Começavam no portão, terminavam diante da porta da frente e simplesmente desapareciam. A porteira, a grande briga. A porteira voltou a aparecer aberta. Dessa vez, o gado quase escapou. Carlos perdeu o controle. Você quer arruinar tudo? Eu fechei, gritava Lucas de volta. A discussão ficou física, empurrões, Marta separando os dois, Ana chorando. Até que Carlos decidiu instalar câmeras, na porteira, na garagem, na lateral da casa. Ele queria provas. A primeira gravação. 3 noites depois, 22h15. A imagem da câmera começou a falhar. Chiado, interferência. Uma silhueta surgiu na estrada. Era uma jovem, mochila nas costas. Parou diante da porteira. Ergueu a cabeça. Mesmo em preto e branco, era possível ver os olhos escuros demais. A imagem congelou. Quando voltou, a porteira estava aberta. Carlos começou a tremer. Lucas ficou em silêncio. Carlos caiu de joelhos. Abraçou o filho. Me perdoa, eu achei que era você. Os dois choraram. Mas Lucas não contou o que viu no último segundo da gravação. Antes da câmera desligar, palavras surgiram na tela como interferência digital formando letras. Ana será morta. Ele guardou aquilo para si, e o medo começou a morar dentro dele. O espelho. No banheiro, novamente o vapor. Lucas sentiu alguém atrás. Dessa vez não foi apenas a mão, foi o fosso, colado ao espelho por dentro, olhos fundos, boca aberta demais. A mão escreveu: você não vai conseguir salvar ela. A noite das velas. Marta acordou às 3h17. Caminhou até o corredor. Acendeu velas, uma por uma. Começou a rezar, mas não era uma oração comum. Era como se estivesse em transe. Protege minha filha, não deixa levarem minha filha. A voz não parecia dela. Carlos tentou segurá-la. Ela olhou para Carlos, mas não parecia reconhecê-lo. O relâmpago iluminou o corredor. Atrás dela, por um segundo, estava outra jovem, encharcada, com marcas no pescoço, tentando falar. A boca se movia, mas nenhum som saía. Quando outro raio iluminou, ela estava mais próxima do quarto de Ana. Pegadas molhadas seguiram pelo corredor, até a porta da menina.
A morte de Ana. Na noite em que Ana morreu, o céu estava limpo. Lua cheia outra vez. Ela desceu do ônibus às 22h15. 2 colegas comentaram que ela parecia apressada. Meu pai anda estranho, e eu também. Ela entrou na estrada. Cerca de 7 minutos depois, um carro foi ouvido ao longe. Depois, silêncio. Ana percebeu passos atrás dela. Virou. Um homem saiu da lateral da estrada. O mesmo padrão. O mesmo predador. Ela correu. O som dos passos dele era mais pesado, mais rápido. Ela tropeçou na própria mochila. Gritou pelo pai, pelo irmão, mas o vento levou o som. A lua assistiu tudo. E, segundo relatos posteriores de moradores, os cães da região começaram a uivar exatamente naquele horário. Seu corpo foi encontrado na manhã seguinte. No mesmo trecho onde Helena havia sido morta. A polícia confirmou. O padrão era o mesmo homem. Anos caçando, esperando a lua cheia. 3 meses depois, a morte do assassino. Na noite anterior, Lucas recebeu a visita. Helena estava ao lado da cama. Ana também. Não falavam com voz humana. Era como se o som viesse de dentro da cabeça dele. Ele vai matar outra. Amanhã. Lucas acordou com a faca sobre a mesa. Não sabia como ela estava ali, mas sabia o que precisava fazer. Na noite seguinte, ele foi ao ponto. Escondeu-se na escuridão. Esperou. Uma jovem desceu. Ela entrou na estrada. Lucas seguiu de longe. O homem surgiu do mato como antes. Movimento rápido, seguro, confiante. Ele agarrou a nova vítima. Mas antes que pudesse arrastá-la, ele parou, congelou. Os olhos dele se arregalaram. 2 figuras surgiram na frente dele. Helena, Ana. Cobertas de marcas. Olhos vermelhos como carvões em brasa. O ar ficou pesado. O homem começou a recuar. Caiu de costas na terra. Tentou se arrastar. Chorava. Implorava. Não, não, vocês não. As 2 avançaram. Não tocavam o chão. Lucas sentiu algo entrar nele. Uma força violenta, antiga. Ele não sentia mais o próprio corpo. Aproximou-se do assassino. Segurou-o pelo pescoço. Ergueu-o com força impossível. O homem tentou gritar. Lucas, ou algo usando Lucas, cravou os dentes no pescoço dele. O sangue escorreu quente pela terra vermelha. O homem perdeu forças. Tentou empurrá-lo, mas a força era sobre-humana. O sangue manchou a camisa de Lucas, manchou a estrada, manchou a lua. O assassino caiu, os olhos ainda abertos, mas vazios. Lucas também caiu, desacordado. A jovem, que seria a vítima, correu até a estrada principal. Chamou ajuda. Quando a polícia chegou, encontrou o corpo do homem e Lucas caído ao lado. Mas havia algo que nenhum relatório oficial mencionou. Na terra úmida, havia 3 conjuntos de pegadas. 2 femininas, uma masculina, que simplesmente paravam no meio da estrada. Desfecho. A estrada que respira. Lucas foi preso, depois solto. A jovem confirmou que ele salvou sua vida. Ele não se lembrava de nada, mas algo havia mudado nele. A chácara foi abandonada, outra vez. Hoje, moradores de Pirenópolis evitam aquela estrada. Cães uivam sempre às 22h15, nas noites de lua cheia. A porteira da antiga chácara ainda range, mesmo sem vento. Motoristas juram ver 3 figuras caminhando lado a lado. Uma jovem com mochila, outra com uniforme escolar e um rapaz entre elas. Mas há algo mais recente, um novo relato. Um caminhoneiro afirmou que viu as 3 figuras paradas no ponto,
imóveis, esperando. Quando ele reduziu a velocidade, percebeu algo diferente. Não estavam esperando o ônibus. Estavam olhando para dentro da mata, como se procurassem alguém, como se caçassem. Porque talvez a estrada não tenha sido libertada. Talvez ela tenha sido marcada. E talvez, em cada lua cheia, algo desperte ali. Algo que não protege apenas. Algo que vigia, que observa, que julga. E se você um dia passar pela zona rural de Goiás e vir 3 silhuetas sobre a lua cheia, não pare, não ofereça carona, não olhe 2 vezes, porque naquela estrada o mal aprendeu a sentir medo, mas o medo aprendeu a andar. Se você gostou da história, nos ajude com um like para que o YouTube possa oferecer nosso canal para mais pessoas. Por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum de nossos conteúdos. Até a próxima história!